Em Oditaxi temos muita camada de personagens. Temos personagens mais bem-humorados, mais sérios, céticos, felizes, tristes. Mas um personagem específico chamou muito minha atenção quando assisti esse anime. O Tanaka. E é sobre ele que eu quero conversar aqui nesse episódio aqui do canal do Multiverso. A profundidade desse personagem, ela pode ser comparada à nossa. Pode acontecer com qualquer um que aconteceu na vida dele. Vício em jogos, não popularidade na escola. Então isso é tão real e tão cruel que eu fiz questão de fazer um review aprofundado sobre esse episódio e sobre tudo que acontece na vida de Tanaka. Então sentem na cadeira, bem-vindos ao Multiverso, eu sou o David e espero que vocês gostem aqui desse reviewzão multiversal aqui que eu vou fazer sobre um dos personagens mais legais de Oditaxi, Tanaka. Então, bora lá pro vídeo. O episódio se chama Revolução Tanaka. O Tanaka é um desenvolvedor de jogos que está no mercado. Ele está totalmente desanimado da vida e frustrado, com muitas coisas que aconteceram e vão ser explicadas nesse episódio. Bom, começamos com Tanaka no seu trabalho, até que somos levados a um flashback. E nele vemos Tanaka mais novo, há 9 anos atrás. Tanaka era uma pessoa que não tinha muitos amigos, não era tão popular. Naquela época, para ser popular, você precisava ou ser um atleta, ser muito forte, ser bonito. Nada diferente dos dias de hoje, certo? E a única forma que Tanaka viu para ser um pouco mais popular na escola era tendo as borrachas. Coleção de borracha naquela época era algo único. E ele tinha uma borracha super rara, o Dodô Azul. E essa borracha quem trouxe foi os familiares dele, depois de uma viagem para o exterior. Ele era o destaque. Só que ele tinha um rival invisível. Na verdade, o rival nem sabia que era rival, o Sato. O Sato era um menino de uma família rica, e já sabe, meninos de família rica, eles têm vantagens. Ele sempre recebia presentes dos pais, que sempre viajavam, trazia borrachas ultra raras para ele, então ele sempre tinha um monte de borrachas raras, enquanto o Tanaka tinha apenas o Dodô Azul. O Tanaka fazia de tudo para cuidar dessa borracha, tá? Ele até usava pedaços de pão para tentar pagar as aulas. Então era bem louco ver isso, e eu nem sei se isso funciona de verdade, para falar a verdade. Tanaka adorava passarinhos. É tanto que o pai dele comprou para ele um periquito cinza. E isso era ótimo para os pais, porque o irmão dele pedia jogos, coisas de videogame, ultra caras. Pedia um passarinho que custava bem menos que jogos, então para o pai foi uma vantagem. O presente desse era fácil de dar. E Tanaka cuidava muito bem desse periquito cinza, diga-se de passagem. Mas Tanaka se viu num conflito super difícil com o Sato. Era quase impossível vencer esse cara e ser um pouco mais popular. Mas aí certo dia aconteceu uma coisa. Em um site de leilões, por acaso ele viu uma borracha. A borracha ultra rara, intitulada Donraku. Essa era a borracha. Só existia uma no mundo. Essa borracha tinha que ser dele. E aí começou a Revolução Tanaka. Nome e título do episódio. Para a revolução se iniciar, Tanaka decide pegar o cartão de crédito do pai escondido. Já começamos bem, né? Já viu por onde que isso vai dar, né? Também entra no quarto do irmão mais velho, entra no computador e entra nesse site de leilões. O leilão até parecia fácil, tá? Eram 3.000 ienes e parecia não ter mais nenhum rival. Era só ele mesmo tentando fazer esse leilão. Então ele colocou um valor de 3.500 e deixou por isso. Faltavam 3 dias para o leilão se encerrar e acho que ele era o único palio para esse leilão. Leve engano de Tanaka. Depois que ele saiu do quarto do irmão e apagou o histórico, ele ficou se sentindo um hacker, né? Ele foi como se fosse um agente secreto. Entrou no quarto do irmão mais velho, fez tudo o que fez, apagou o histórico e saiu como se nada tivesse acontecido. E estava tudo certo até ali. Mas aí veio o segundo dia. No segundo dia ele viu que tinha mais uma pessoa dando valores no leilão. Então de 3.500 foi para 4.000, de 4.000 foi para 4.300, 4.500, até chegar em 5.000 ienes. Quando chegou nesse número, o irmão dele estava chegando em casa depois de um dia de aula. Subindo as escadas, a pressão aumentava, Tanaka se sentiu nervoso e em um ato de desespero, simplesmente ele coloca 10.000 ienes no leilão e fecha o computador. Nesse momento o irmão dele entra, vê que ele está mexendo no computador, dá uma surra no Tanaka, mas ele acaba não sendo pego nessa parte de leilões. Pelo menos até agora não foi pego por enquanto. E aí começou a sua queda. Tanaka venceu o leilão. 10.000 ienes foram gastados. E não tinha mais nada o que fazer. E a única coisa que ele poderia fazer naquele momento era guardar a borracha. Não tinha mais nada para fazer. Então se passaram 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Nada da borracha. E logo suas ações se tornam evidentes. Até que finalmente a fatura do cartão fechou
e o pai descobre 10 mil ienes foram gastos. Aí a surra foi inevitável. Literalmente uma surra de verdade. Parecia até um espancamento. A Revolução Tanaka chegava ao fim naquele momento. Mas de quem era a culpa de tudo aquilo? Do professor exigente que queria todo mundo com borrachas super novas? Sato, o rival dele? As outras crianças que não viam ele com outro olhar de popularidade? Dele mesmo? Do irmão? Do governo? Do país? De Deus? Na verdade, a culpa era só dele mesmo. Não tinha mais o que fazer. Infelizmente, a Revolução Tanaka chegava ao fim de vez. Voltamos para o presente. Aí sim com o Tanaka ali na época de desenvolvedor de jogos. Ali tentando achar algum novo hobby para fazer além dos jogos que ele desenvolvia. Ele foi entrar em algum site de jogos pelo celular mesmo e viu um joguinho novo lá pela área. O Zoo Garden. Jardim Zoológico. É um jogo de gerenciamento de animais, bem típico que tem hoje em dia aí, de cuidar de fazenda, cuidar de bichinhos. É bem comum ver isso hoje, então vocês devem saber do que eu tô falando. E nesse jogo, o Tanaka decidiu não investir em nada, então o ranking dele era super baixo, ele sempre estava ali embaixo nos últimos do ranking mesmo, mas aos poucos ele foi pegando apreço, quando começou a vir os bichinhos raros. Isso era a parte mais legal para ele. Então ele descobre que nesse zoológico existe um bicho ultra raro, o Dodô. Sim, ele voltou de novo. Uma espécie ultra rara. Realmente é raro mesmo. Você vê hoje em dia um Dodô, uma chance em 1 milhão na sua vida. Talvez a gente morra sem ver um Dodô pessoalmente, só pela internet. E esse Dodô simbolizava a sua infância. E aí começava a obsessão por investir nesse Zoo Garden. Então ele começou colocando 500 ienes. E aos poucos o ranking ia subindo. Iam vindo outros animais raros. Só que nunca aparecia o Dodô que ele queria novamente. Então o investimento começou a ser maior. Certo dia o Tanaka, curioso, foi ver quem era o primeiro do ranking. E lá estava, Ditch 11. A mesma pessoa que foi ao leilão e enganou ele. Parecia a obra do destino. Ditch 11 de novo, depois de tantos anos. Ele poderia se vingar desse cara finalmente. Como? Chegando em primeiro do ranking. Era a única forma de tentar derrotar esse cara. Um cara virtual que ele nunca viu na vida. Parecia que era o destino dele, se vingar de alguma forma, passando o DIT 11 no ranking. O investimento de 100 mil ienes foi feito. Sim, gente, 100 mil ienes. O vício já tinha tomado conta da vida de Tanaka, a ponto de esquecer o mundo em sua volta. Já tinham sido investidos 5 milhões de ienes no jogo. O Dodô ainda não tinha vindo, seu ranking ainda era de 3 dígitos, nada mudava na sua vida. Tanaka estava perdido no seu próprio mundo. Ele podia considerar naquele momento que se ele morresse, ninguém ia fazer falta dele. Ele até cogitou vender a sua conta de 5 milhões, porque ele poderia pegar o dinheiro e comprar uma conta com Dodô. Mas não seria a mesma coisa. Não seria suado, não seria pelo esforço dele. Seria algo fácil. E ele queria tentar ganhar esse Dodô de alguma forma. Na raça. O vício tinha tomado conta da vida de Tanaka. O dinheiro era gasto no jogo como se não fosse nada. E pra quê mesmo? Para tentar se vingar dele mesmo, de 16 anos atrás. Certa noite, voltando do trabalho e abrindo alguns ovos que vinham os animaizinhos dentro no jogo, finalmente algo inesperado acontece. O Dodô ultra raro finalmente apareceu. Após 4 anos de investimento no jogo, o Dodô estava ali, estava na mão dele. Simplesmente ele tinha conseguido. As lágrimas de felicidade caíam dos olhos de Tanaka. Finalmente, o Dodô estava nas suas mãos. Que momento! Só que de repente, do nada, algo de pior vinha a acontecer com ele. Um táxi se aproximava. Era o Odokawa, protagonista de Old Taxi. Odokawa estava em alta velocidade e acabou não vendo o Tanaka perto dele. Tanaka, para se esquivar do Odokawa, pulou pro lado. Só que nesse momento, o celular caiu na água. Sim, o celular caiu na água. O celular desligou na hora. O desespero bateu na vida de Tanaka. Ele foi correndo levar uma assistência técnica para consertar. Eles conseguiram fazer o backup e deu tudo certo. E aí ele entrou no aplicativo do Zoo Garden. O Dodô não estava salvo. Infelizmente não deu tempo de salvar. Ele perdeu o Dodô. Tava na sua mão. Era o momento dele. Ele conseguiu perder o Dodô por uma besteira. Por conta do táxi. Por conta do Odokawa. O vazio imensurável entrou na vida de Tanaka. Sua força de vontade, a força de viver estava se esgotando. Ele estava totalmente desanimado. E para piorar, o periquito cinza que ele tanto amava morreu também, no mesmo dia. Parecia até que era obra do destino. Mas ele estava tranquilo quanto ao periquito. Ele viveu bastante. Geralmente o periquito tem uma estimativa de vida de 15 anos. E ele viveu bem. Ele estava tranquilo com isso.
Tanaka foi então levá-lo para um parque para enterrá-lo em um lugar bonito que ele pudesse vê-lo novamente. Mas então, ao enterrar o periquito no parque, algo acontece. Ele encontra uma caixa. O que tinha dentro da caixa? Uma arma. Sim, uma arma. Parecia até que o destino estava fazendo isso com ele de propósito. Ele tinha que encontrar aquela arma. Será que era uma mensagem de Deus para ele ir atrás do taxista? Quem sabe? Então, no final do episódio, vemos ele andando, desnorteado, totalmente perdido, até que ele esbarra no comediante. Os dois conversam um pouco sobre sorte na vida e oportunidades, e o comediante comenta que na vida é tudo questão de sorte. Ele realmente concorda com isso também. E com isso, Tanaka encontra outra vontade de viver. A dopamina até volta para ele. Ele estava disposto a viver por mais uma coisa na vida, mais uma única coisa: encontrar Odokawa e acabar com ele. E esse é o fim desse episódio maluco de Oditax. E é isso, gente. Esse episódio ele é bem intenso. Acontece muitas outras reviravoltas. Tanaka vai atrás do Odokawa, enfim. Não quero entrar muito em spoilers sobre o que acontece nos outros. E esse é só o 4º episódio, então tem muita coisa para acontecer nesses 12 episódios. Oditax é uma obra linda, incrível, eu recomendo para todo mundo. E se você já assistiu até o final essa obra, não esquenta, então tem spoilers para você aqui. Eu trouxe uma lista com alguns spoilers aqui do lado, vou deixar aqui no card fixado para vocês darem uma olhadinha. E além dos spoilers do Oditax, tem spoilers de outros animes, então se você gosta de vídeos assim de spoilers, esse é o momento. Tamo junto, até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao Multiverso que ainda não conhecia. E é isso. Até mais.